Então, eu quero trazer para vocês a forma mais prática do mundo de se conectar com a ancestralidade de vocês, com esse conto, com essa história, tá? Tá bom? Vamos lá, então. Essa história, fiquem com essa pergunta aí. Qual é a forma mais prática de se conectar com a sua ancestralidade? A forma mais prática do mundo, tá bom? Vamos lá, então. Tá? Vão falando aqui comigo, vão apertando o coraçãozinho. Se alguma chave virar, aperta o coraçãozinho para mim saber que eu peguei aonde eu queria pegar. Esse conto africano é sobre um rei e sobre uma rainha, tá? O rei, ele era muito solitário no castelo dele. E uma vez ele conheceu uma rainha, né? Essa rainha, ela era muito linda, muito maravilhosa, e ele se apaixonou por essa rainha. Assim que ele se apaixonou por essa rainha, ele falou assim: vamos lá morar no meu castelo, né? Vamos lá morar no meu castelo. Meu castelo é bem grande, bem amplo, bem luxuoso, bem maravilhoso, tá? E ele foi lá, e ela foi, casou com ele, e foi morar no castelo. Assim que ela chegou no castelo, ela ficou doente. Ela ficou doente e ela começou a emagrecer. Ela começou só ficava na cama e ficava muito, 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 muito triste. O rei, como gostava muito dela, mandou chamar assim, olha, os melhores médicos. Gente, deixa eu aproximar aqui. Mandou chamar os melhores médicos do mundo, né? E nenhum médico sabia o porquê que ela estava triste, o porquê que ela estava doente e o porquê que ela estava emagrecendo e com um ar muito doentinho, muito doentinho, muito doentinho. E ele chamou todos os médicos, tentou todos os remédios e nada. E ele, com medo de perder a sua amada, ele pensou: eu mesmo é que vou correr atrás desta cura, tá? O rei, com muito medo de perder a sua amada rainha, falou: eu mesmo vou correr atrás dessa cura, eu vou trazer a cura para minha rainha maravilhosa, eu não posso perder ela. E aí ele saiu para viajar no mundo à procura dessa cura, tá? Quando ele saiu e saiu e saiu e saiu. E aí um dia ele estava passando por um pequeno vilarejo, né? Estava passando por um pequeno vilarejo e viu um homem mexendo a boca, assim, se expressando, e a mulher dele, né, estava com ele. E a mulher dele era uma mulher gordinha, fofinha, com as bochechinhas rosadinha. Ela estava rindo, estava feliz, estava saudável, né? E o rei ficou muito assim, encafifado, né? E foi lá e perguntou. Bateu na porta. Toc, 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 toc. E aí o camponês abriu a porta e falou: o que eu posso fazer por você? Sua Majestade está aqui visitando o nosso vilarejo. E aí o rei pegou e falou assim: eu quero saber qual que é o segredo. A sua esposa está feliz, a sua esposa está com as bochechas rosadinha, gordinha, rindo. E aí vocês sabem o que o rapaz do vilarejo falou para o rei? Ah, todos os dias eu dou para ela sopa de língua. E o rei pegou e pensou: sopa de língua? Sopa de língua? Como assim, sopa de língua? E aí o rei pegou essa informação e voltou rapidamente para o castelo dele, porque agora ele tinha cura para a mulher dele ficar saudável, com as bochechas rosadinhas e feliz. Era só da sopa de língua. Chegou lá, ele pegou e falou para o chefe: pega a língua de todos os animais do reino e faz uma sopa. E aí tinha sopa, tinha língua de boi, língua de pato, língua de galinha, língua de tudo naquela sopa.
E ele mesmo pegou a sopa e foi dar para sua rainha. Quando ele chegou lá, fazia muito tempo que ele não via a rainha. A rainha estava assim num estado que parecia que ela ia morrer. A qualquer momento, parecia que a rainha ia morrer. A qualquer momento, parecia que a rainha ia morrer. Ele deu a sopa de língua para sua amada, para sua maravilhosa, mas ela não melhorou. Ele deu a sopa de língua para sua maravilhosa e não melhorou. Então, o que ele pensou, né? Ela até, na verdade, deu uma piorada ali. O que ele pensou? Alguma coisa eu não estou sabendo fazer nesse ensopado, nessa sopa de língua. O que eu faço agora? E aí ele pegou, falou pro seu guarda, pegou assim, guarda, pega a rainha, leva lá para o vilarejo, deixa a rainha lá com o camponês e daí traz a esposa do camponês para cá, né? Só para ver se lá ela consegue melhorar. Talvez eu tenha entendido alguma coisa errado, talvez seja o vilarejo, o que será que é? E aí foi-se a rainha lá para o vilarejo para ver o que aconteceu. E veio a esposa do fazendeirinho, né? E aí, quando a esposa dele chegou ali no castelo, ela ficou doente no mesmo dia. E começou a emagrecer, começou a ficar doente, começou a emagrecer, começou a ficar doente. E aí, por outro lado, né, a rainha que estava lá no vilarejo começou a engordar, começou a ficar com as bochechinhas rosadinhas, começou a ficar feliz. E ele foi lá ver o que tinha na sopa de língua de lá que não tinha na sopa de língua do castelo. E a partir desse momento que ele chegou lá, ele foi chegando perto, olhou na janela e viu o fazendeiro abrindo a boca, e a rainha ria e ria, né? E estava feliz, estava mais gordinho, tinha engordado e estava saudável. E aí ele pegou e falou assim, como assim? O que tu faz aí na tua sopa de língua que eu não faço na minha sopa de língua? E aí o fazendeiro falou assim, vossa majestade, você entendeu errado. A sopa de língua que eu dou todo dia para minha esposa e que eu estava dando para sua esposa também, são histórias, são acontecimentos, são histórias dos nossos ancestrais, são contos, são conhecimentos. E aí eu conto para elas, elas se alimentam dessa informação e a partir desse alimento, dessa informação, elas ficam felizes, né? E aí, a partir daquele dia, o rei todos os dias contava uma história, um acontecimento, um conto ancestral para sua rainha lá no castelo. E aí, gente, a pergunta que vocês me fizeram, como eu posso ter conexão com a nossa ancestralidade? Porque muitas vezes a gente se sente adoecido, mesmo que a gente esteja se alimentando bem, né? Mesmo que a gente esteja num castelo e se sente adoecido. Esse adoecimento às vezes vem porque a gente não alimenta aqui, olha. A gente não alimenta a alma, a gente não alimenta o conhecimento. E se a gente não alimenta conhecimento, se a gente não alimenta a alma, a gente fica doente também. Porque o corpo físico, ele não determina só ele mesmo o que é saudável ou não. E aí, às vezes, a gente fica procurando o quê? A sopa de língua, né? A gente quer a coisa concreta, a gente vai comer e a gente vai ficar se sentindo melhor. E aí, quando vocês me perguntam qual é o jeito mais fácil de se conectar com a ancestralidade, qual que é a nossa sopa de língua, né? Qual que é o modo mais fácil de se conectar com a nossa ancestralidade? Histórias, contos, conhecimentos. Sem isso, a gente adoece, tá?
E aí, às vezes, não é só cursos, gente. Eu sou Maria Cursinho, não posso falar, né, que eu sou Maria Cursinho. Mas, gente, eu quero que vocês me perguntem aqui, eu quero que vocês me respondam aqui. Me respondam aqui. Qual é a sua ancestralidade mais próxima? Porque quando a gente fala ancestralidade, parece que a gente está falando lá dos faraós, parece que a gente está falando dos nossos ancestrais que vieram para cá e foram escravizados, parece que a gente está falando dos orixás que também na mitologia foram os primeiros os seres humanos aqui da Terra que começaram a povoar e aí foram colocados como divindades, né? Quando a gente fala de ancestralidade, parece que é tudo isso. Mas eu quero que vocês me respondam aqui embaixo. Qual é a primeira ancestralidade que você conhece? Vamos lá, gente, fala comigo. A primeira ancestralidade que você conhece na sua vida. Mãe e pai. Hotep. Mãe e pai são as nossas primeiras ancestralidades. Mãe e pai. Família. São as nossas primeiras ancestralidades, gente. E aí, quando vocês falam em conexão com a ancestralidade, às vezes tu se conectar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio, com a sua madrinha, com todos, ancestralidade, todos que vieram antes. Não precisa nem ser de sangue. Todos que vieram antes são os nossos ancestrais. E os primeiros que a gente conhece são aqueles ali da família. E aí, gente, o que vocês vão fazer? Tá? O deverzinho de casa que vocês vão fazer, vocês vão chegar para sua mãe, ou vocês vão chegar para o seu pai, ou vocês vão chegar para sua avó, para o seu avô, e vocês vão falar assim: oi, minha maravilhosa, meu maravilhoso, como é que tá? Tudo bom? Me conta uma história, tá? Me conta uma história. E a partir desse me conta uma história engraçada, me conta uma história da sua juventude, como é que era na sua juventude? Como é que vocês faziam para se divertir? O que vocês faziam? Qual foi a maior lição que tu tirou quando tu estava na adolescência? Vocês vão chegar para os seus pais e vocês vão perguntar, pedir para eles contarem uma história para vocês. E esse é o primeiro jeito de se conectar com a sua ancestralidade, gente. Às vezes vocês querem se conectar com a ancestralidade que está lá, sabe? Os orixás são ancestralidade, os neteru são nossa ancestralidade, os povos que vieram para cá foram reis, rainhas, mas que foram escravizados também são nossa ancestralidade. Mas vocês às vezes ficam com um pensamento tão longe. Oi, Cipriano. Tão longe que vocês esquecem de ver que a primeira ancestralidade que nós conhecemos são os nossos pais. E vocês podem aprender tanto com eles. Vocês podem aprender, às vezes, o que fazer e, às vezes, até o que não fazer. Mas ouçam eles. E, gente, vocês vão fazer o dia. Vocês vão fazer o dia dos velhos. Vocês vão fazer o dia deles. Porque se tem uma coisa que eles amam é sentir que a história deles tem valor. E vocês são os futuros ancestrais. E vocês vão querer contar histórias para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. E vocês vão querer sentir que a história de vocês tem valor para eles. Faz sentido o que eu estou falando aqui ou eu estou falando um monte de abobrinha? Quando a gente pergunta as coisas, né? Você já viu aquele meme, né? Quando você pergunta coisa assim, depois vem assim, ó, tremendo, esperando as respostas. Faz super sentido? Perfeito, tá, gente?
E aí, com esse conto que eu falei para vocês, o conto que eu deixei aqui no começo da live, eu queria muito trazer para vocês que, às vezes, essa sopa de língua que esse rei estava procurando e que vai nos fazer ser mais felizes, e que vai nos fazer ser mais alegre, que vai nos fazer ter mais conexão com a nossa ancestralidade, é essa história, esses contos. Cada vez que você ouve um mais velho, você está se conectando com a sua ancestralidade. Quando alguém aqui vem e me fala, né, que quando alguém vem e me fala que não tem conexão ancestral, eu falo, você foi criado dentro de uma caixa a sua vida inteira, você nunca teve contato com nenhum mais velho? Porque conexão ancestral é com os nossos primeiros mais velhos, gente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Uhum. E daí, deixa eu ver quem foi que falou aqui. O Santos 071 falou aqui, né? Às vezes a gente fica vivo, nós estamos vivos por meio de histórias. No Kemet, né? No Kemet, todos os faraós tinham seus nomes colocados nas pirâmides. E vocês sabem por quê? Porque tem uma mitologia lá que fala que enquanto o seu nome estiver sendo dito, você nunca morre, você nunca vai morrer. Né? Então, um modo das vezes a gente manter a nossa ancestralidade viva é sempre contando história de quem já passou ou de quem é mais velho. Não precisa ter passado também, não precisa estar morto, né, gente? Mas uma pessoa que veio antes, você sempre vai manter ela viva falando sobre ela. Eu julgo um monte os filmes aqui da Disney, vocês sabem que eu julgo mesmo. Porém, eu sou apaixonada também porque eles têm vários insights. Eu não sou dessas, porque a ancestralidade também trabalha com a integração, né? Se nós estamos aqui hoje, até hoje, é porque todos os nossos ancestrais, eles quiseram integrar. Se nós estamos aqui, é porque eles chegaram aqui, eles conseguiram falar a língua, eles conseguiram se habituar culturalmente. Foi uma violência, mas por causa dessa resistência e facilidade em conseguir se integrar que nós temos, que nós estamos aqui até hoje. E a partir desse integrar, eu posso ser a pessoa que mais julga a Disney. Mas se eu estou julgando alguma coisa, ali alguma coisa eles estão fazendo. Então a Disney tem umas sacadas de inconsciente coletivo que vocês não têm noção. E aí tem esse filmezinho, não sei se é da Disney ou é da Pixar, que é tipo, conta as histórias dos mortos ali, a história dos mortos mexicanos ali, e traz um pouco disso. Enquanto as pessoas lembram de ti, tu continua vivo, mesmo que tu já tenha passado. E aí, quando a gente conta as histórias, quando a gente relembra as coisas, é como se a gente vivesse novamente. Tá? E aí eu gosto muito de estar trazendo para vocês esses contos, porque tem muito da nossa cultura nesses contos, né? A oralidade. Às vezes, essa mesma história que eu contei aqui para vocês, eu poderia fazer um post, tá? Eu poderia fazer um post, escrever e colocar lá. Mas não tem o mesmo efeito, porque a nossa cultura é da oralidade. Nós gostamos de ouvir histórias, nós gostamos de ouvir o outro e, a partir daquilo, tirar conclusões. Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Salvação não é individual. Tem pessoas que falam, né? Eu acredito assim, quando falam assim, salvação é individual, eu gosto muito de pensar sobre como primeiro a gente tem que trabalhar a gente, tá? Mas não sobre como sozinhos a gente vai mudar o mundo, ou como eu só tenho que pensar em mim, que daí o resto que se vire.
É sobre como o primeiro vem de mim e como a partir de mim eu reverbero, né, para o coletivo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Sempre foi assim, né? Então eu acredito muito nisso, né? Eu não acredito no individual do autoconhecimento. Eu acredito que começa pela gente, né? Tudo que a gente julga, eu julgava muito. Eu sou uma pessoa que, adoro julgar. Mas a princípio, quando eu me dei por conta de que o meu julgamento, né, não adiantava de nada se eu só reclamasse, eu comecei a fazer alguma coisa. Se eu estou julgando, se eu acho que aquilo ali é ruim, então eu vou ter que tomar uma atitude para mudar aquilo. Não adianta só ficar julgando e ficar só reclamando, né? Começou aqui e isso vai reverberando. Vai reverberando, reverberando. Faz sentido para vocês que eu estou falando aqui, tá? E concluindo, então, trazendo uma conclusão aqui para vocês sobre isso, teve muitas perguntas sobre como se conectar com a ancestralidade. Eu recebi até uma pergunta de como instalar o chip da felicidade dos nossos ancestrais, né? Eu achei engraçado, achei inusitado. E aí, eu acho que é muito sobre manter viva histórias, manter vivos contos, manter vivos os conhecimentos, porque nada é novo, gente. Nada nesse mundo é novo. Os nossos ancestrais carregam todos os conhecimentos que a gente precisa para viver uma vida boa, feliz. Né? Teve alguns acontecimentos aí que fizeram que a gente emperrasse no tempo, mas os conhecimentos estão lá. Tá? Tá tudo tá tudo na ancestralidade. Nada é novo. Faz sentido aí para vocês? Gente, vocês estão sabendo que o YouTube tá gongando minhas lives porque eu começo com música. Porém, eu não vou deixar de começar com música. O que eu vou fazer? Vem a música, vem as primeiras pessoinhas, e aí depois lá no YouTube eu corto a parte da música e vocês vão ver a partir de quando eu